Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, e chegamos agora ao 6º capítulo. Acomode-se e acompanhe conosco. Como deve ser a nossa vida depois de reconciliados com Deus, hein? Como devemos viver depois que Deus nos declarou justos? Se Deus o declarou justo, você deve viver como tal. Você tem que viver como uma pessoa justa e pode fazer isso com a graça de Deus. Isso é santidade. Isso é vida santificada. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz como funciona. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na carta aos Romanos, Paulo usa 4 capítulos falando mais profundamente sobre este assunto. No versículo aos Gálatas, ele afirma que vive pela fé. Ele vive porque Cristo vive nele, porque foi crucificado com Cristo. Uma vez li um comentário que afirmava que este versículo de Gálatas é o evangelho ao contrário. O evangelho prega que Cristo morreu para que você viva. O evangelho ao contrário é: você morre para que ele viva. Em uma palavra, isso se chama santificação. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Eu vivo porque fui crucificado com Cristo e morri para a velha vida. Eu vivo porque creio em tudo isto. Eu creio que Cristo vive em mim e eu estou em Cristo. Eu creio que estou crucificado com ele e o velho homem está morto. O efeito disto é santificação. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo falou para pessoas espirituais: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A escolha é sua. Quem não é espiritual não tem esta escolha. Eles semeiam apenas para a carne o tempo todo. Mas como espiritual você tem uma escolha. Se você semear no Espírito, colherá vida. Mas se semear para a carne, reavivará o velho homem e o resultado é corrupção. Paulo conclui o capítulo 6 de Gálatas dizendo que tomou uma decisão. Entre a corrupção e a criação existe uma cruz. E é nesta cruz onde você toma a decisão de prosseguir para a criação ou para a corrupção. Paulo afirma que morreu para o mundo por causa da cruz de Jesus Cristo. E o mundo morreu para ele. Quanto a mim, que eu jamais me gloriarei a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ao assumir este compromisso junto à cruz de Cristo, Paulo se tornou um homem morto para o mundo. Ele anunciou que podia ser considerado morto para o mundo e o mundo ficou satisfeito com a decisão dele. Você tem algum dia como um marco espiritual na sua vida? Você tem assim um dia sobre o qual você pode dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu tenho e agradeço a Deus por isso. Geralmente pessoas nascidas em lares cristãos têm dificuldades de encontrar este dia, diferentemente daqueles criados fora da igreja. Se você vive no mundo e no pecado durante 30 ou 40 anos de sua vida e depois converte a Cristo, como acontece com tantas pessoas, o dia da sua conversão é inesquecível e muito marcante. As crianças que foram criadas ouvindo dos seus pais o ensino da Bíblia, noite e dia, como aliás as Escrituras ensinam, frequentando uma igreja e até uma escola evangélica, talvez tenham dificuldade de determinar o dia da sua conversão, o seu marco espiritual. A Bíblia ensina que quando você passa por esta linha marco na sua vida, descobre a personalidade que Deus planejou para você. E quando nos convertemos e olhamos para trás, para a vida que tínhamos antes, podemos dizer que aquele velho homem foi crucificado com Cristo no que se refere ao mundo e ao pecado. Eu sou um homem morto, podemos dizer assim. É claro que as pessoas podem ouvir isso e dizer: olha, eu não estou morto não. Eu acho que Paulo também imaginou isso, porque no versículo 11 ele disse: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele não diria para eles se considerarem mortos se soubesse que eles estavam realmente mortos. O versículo 19 nos ajuda a esclarecer o que estou falando. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Paulo estava fazendo uma ilustração.
Na noite em que Nicodemos foi falar com Jesus, o Senhor lhe falou sobre nascer de novo, e Nicodemos perguntou mais uma vez: mas como pode ser isso? Ele, o professor Nicodemos, não conseguia entender. E Jesus lhe perguntou: escuta, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus estava cara a cara com Nicodemos quando disse isso, e Nicodemos até perdeu as palavras. Jesus estava apenas dando uma ilustração, como Paulo fez neste capítulo da carta aos Romanos. E que ilustração Paulo deu? Paulo também usou uma ilustração do dia a dia na carta aos Efésios, quando falou sobre se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Ele até deu exemplos. As roupas do velho homem são amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Paulo também citou as roupas do novo homem e exortou que nos revestíssemos espiritualmente. Essa também foi uma ilustração da santificação, de santidade. Paulo continua a falar sobre as coisas que ele achava que deveríamos saber. Ouça o versículo 7 de Romanos capítulo 6, que diz assim, pois quem morreu foi justificado do pecado. E no versículo 8 ele continuou: ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. No versículo 9, ele explica que a morte foi para o pecado. Quando Jesus veio ao mundo, viveu durante 33 anos no reino do pecado. O pecado tem um reino e tem poder, e Jesus se colocou neste reino do pecado. Mas ele teve vitória sobre o pecado durante todo o tempo, mesmo tendo sido tentado em tudo. Apesar de tudo, ele não pecou. Ele teve vitória absoluta sobre o pecado, e Jesus morreu para o pecado apenas uma vez, e de uma vez por todas ficou fora dos limites e do reino do pecado. Paulo continuou dizendo que a vida que ele vivia, quer dizer, esta vida na terra, ele vivia para Deus, e aí vem a aplicação. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, hein? Envolve um desafio. E Paulo apresenta 8 coisas que devemos fazer. Existem 8 coisas que ele quer que saibamos e façamos. Observe que ele está falando sobre santificação. Nesta parte do capítulo 6, veremos que a santificação envolve atitudes práticas. A santificação é um dos conceitos mais bonitos da Bíblia. A Bíblia nos alerta para que não sejamos ignorantes quanto às estratégias do diabo. E sabe qual é uma dessas estratégias? Sempre que Deus tem algo especial para nós, o diabo faz marcação e arma um espantalho ao redor desta bênção para nos manter longe dela. Eu quero dizer o seguinte: o que passa pela sua cabeça quando ouve a palavra santidade, hein? A santidade é preciosa. Não deixe que nada o afaste dela. Existem algumas coisas que teremos que fazer se quisermos buscar a santidade. São coisas que Deus não faz por nós. Um desses espantalhos que eu mencionei é a decepção e as falsas doutrinas. Existem muitas opiniões sobre o que é a santificação, e muita gente acha que a santidade é apenas para algumas poucas pessoas, e uma vez que a pessoa atingiu certo nível de santidade, não precisa fazer mais nada e acha que vai ficar santinha para sempre. Paulo não fala nada disto. Ele é muito prático ao ensinar o que é santificação e mostra o que temos que fazer. No versículo 11, por exemplo, Paulo ensina que há certos posicionamentos que devemos tomar. Devemos crer que estamos mortos para o pecado, como já dissemos. Devemos crer que estamos vivos para Deus. Paulo ensinou que Jesus estava morto para o pecado, mas vivo para Deus. Da mesma forma, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Quer dizer, no que se refere ao pecado, considere-se uma pessoa morta. Creia que você está morto. A pergunta é: no que você acredita? As pessoas fazem o que fazem porque creem no que creem. Imagine uma guerra, por exemplo, a guerra santa. Imagine um soldado lutando por causa da sua fé, crendo naquilo pelo qual estava lutando. Nesse texto, Paulo está dizendo que devemos crer que estamos mortos para o pecado e agir conforme o que cremos. Considere-se morto para tudo no mundo, mas muito vivo para Deus. Considere-se vivo para um objetivo único, para Deus. Você é totalmente à disposição de Deus. E depois, Paulo diz: creia que você está em Cristo. Este é um conceito no qual precisamos crer o dia inteiro, todos os dias. Paulo exorta:
Não deixe o pecado reinar no seu corpo mortal. Não siga as paixões pecaminosas. Não apresente seus membros como armas da injustiça para o pecado, mas apresente seus membros como armas de justiça para Deus. Pare por um momento e reflita um pouco. Quando Paulo fala dos membros do corpo, ele está se referindo a tudo que compõe a nossa personalidade. Você é formado por mente, intelecto, emoções, dons e talentos naturais e espirituais, energia, força, vida. É disso que Paulo está falando ao usar a palavra membros. Ele não se referiu apenas aos seus dedos, pés, olhos, ao corpo físico, não. É claro que ele está incluindo tudo isso, mas Paulo quis dizer a tudo que faz parte de você. Apresente tudo que você é a Deus e diga a Ele que você quer que todo o seu ser seja um instrumento de justiça. É isso que você tem que ser. E é isso que você tem que fazer. Antes do marco espiritual na sua vida, você oferecia sua vida como instrumento de injustiça. Paulo estava do outro lado. Agora você está do lado de cá, e por isso deve apresentar os seus membros como instrumento de justiça para Deus. Viva para Deus e apresente seus membros a Ele. É isto que Deus quer que façamos, que coloquemos tudo à disposição dEle. Deus quer ouvir de nós. Quero que o Senhor use tudo que sou como um instrumento de justiça para a sua causa. É isto que Paulo tenta incutir em nossas mentes, nos seus leitores. É isso que ele quer dizer. No versículo 14, Paulo conclui dizendo que se praticarmos estes princípios, o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos sob a lei, mas estamos sob a graça. Esta é a conclusão de Paulo. Se praticarmos isto que já sabemos, o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. A segunda metade deste capítulo, Paulo faz a pergunta que ele sabia que seus leitores fariam depois de lerem que não estão sob a lei, mas sob a graça. Nós vamos falar sobre isso nos próximos programas e eu gostaria muito que você se preparasse para estar conosco. Continue acompanhando o Encontro com a Palavra, eu tenho certeza, tem muitas bênçãos para você. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.